versículo 16. Esther 9, 1 a 16. E eu convido a congregação a se colocar em pé mais uma vez, para que a gente faça essa leitura do texto para a nossa meditação nessa noite. O título da nossa mensagem é: O povo vence os inimigos. O povo vence os inimigos. Esther 9, 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: Na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens, e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que terão feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Esther: Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, fala conosco nessa noite, nos instrua conforme a tua palavra. Nós dependemos do Senhor, nós sabemos que vivemos num mundo caído, onde os inimigos da igreja estão querendo acabar com a igreja do Senhor, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor é o Deus que reina sobre tudo, sobre todos, e nós confiamos no Senhor. Abençoa e fala conosco nessa noite, para que a tua igreja seja edificada e saia daqui alegre, satisfeita, servindo ao Senhor dia após dia. Nós te adoramos em nome de Jesus. Usa o teu servo e abra os nossos corações para a tua glória. Amém, amém. Podemos sentar, meus irmãos. Não sei se os irmãos já viram um filme que chama Anarquia. Alguém já viu esse filme? Se não, você não viu, é um filme onde existe uma lei, é um filme, uma ficção, onde foi criada uma lei em determinado país, e essa lei era assim: no dia tal, uma vez no ano, tinha um dia onde as pessoas podiam fazer o que quisessem, né? Podiam matar à vontade, podiam fazer o que quisessem. Eles chamaram aquilo de o dia da purificação, sei lá. É o dia onde as pessoas podem tirar toda a sua raiva, não é? E podem se vingar e fazer o que quiser. E o filme é assim, né? Então o filme é terrível nesse sentido, porque tem muita violência, não é? Mas nós percebemos aqui uma coisa parecida nesse caso,
lá de Ester. Nós vemos que o livro de Ester, meus irmãos, ele trata do povo de Deus que estava lá na região da Pérsia. Porque o povo de Deus, depois, quando foi para o exílio babilônico, e eles ficaram ali, a Babilônia reinou no mundo, e você pode ler na história também, história comum, você vai perceber isso. E a Babilônia reinou e ela levou vários reinos para lá, levou o reino de Israel, levou cativo o povo de Israel, e eles ficaram ali 70 anos. E depois de 70 anos, Deus levantou o rei Ciro, e o rei Ciro era persa, era um rival da Babilônia, vamos dizer assim. E esse rei, então, ele foi superior à Babilônia, ele cresceu tanto, não é, o seu reino, e ele destruiu Nabucodonosor, destruiu a Babilônia, destruiu todo o reino babilônico. E ele fez o quê? Ele fez diferente da Babilônia, ele fez assim, os povos podem voltar para suas terras, né? Inclusive ele falou assim, povo de Israel, volte para Jerusalém e reconstrua a terra. Muitos voltaram, e nós já lemos Esdras e Neemias, e nós vimos que alguns voltaram com Esdras e Neemias, e reconstruíram Jerusalém. Outros continuaram lá na Pérsia, preferiam ficar lá, já estavam estabelecidos lá, e quiseram ficar lá. Então, esse livro de Ester conta a história desse povo que estava lá, não é? Na Pérsia. E o tema, a Bíblia reformada, a Bíblia de Genebra, não, a Bíblia da Reforma, ela coloca um tema sobre esse livro de Ester, um tema geral, né? Ela coloca o seguinte tema: Deus assegura de forma soberana que aqueles que procuram destruir o povo que serão destruídos, não é? Esse é o tema geral do livro de Ester, e nós temos percebido isso, como que foi, como que isso aconteceu. Depois do rei Ciro, surgiram outros reis na Pérsia, não é? E chegou até o rei Assuero, ou em alguma outra versão, Xerxes, né? Então, Assuero, ele fez o que? Ele estava num período, vamos dizer assim, de glória. Sabe aquele período de glória, né? A pessoa está bem, está tudo bem, eu quero então ostentar o que eu tenho, já conquistei tudo, não preciso mais nada, eu só quero mostrar o que eu tenho. E o livro começou assim, ele mostrando o que tinha, e fez uma festinha lá de 180 dias, não é? E ali ele esbanjava riqueza, colocou todo o ouro lá, colocou as taças de ouro para tomar o vinho de primeira qualidade, e linho fino, e tudo que você tinha ali eram coisas para mostrar que ele era poderoso, né? Não satisfeito com isso, ele fez o que? Ele quis mostrar também que tinha uma rainha que era belíssima, que era a rainha Vasti. E ele falou, então chama a rainha lá no outro palácio. Tinha 2 palácios, né? Um só do rei, outro só da rainha. Provavelmente ela estava lá também dando uma festa para as mulheres, falando, chama a rainha lá, eu quero que ela desfile aqui para os meus convidados. E ela não gostou daquilo, e aquilo levou numa separação do casamento, porque as pessoas, os conselheiros ali falaram com ele, não, ela desobedeceu, mande ela embora, acaba com ela, tira ela da posição dela, chama outra, não é? E nessa situação surgiu Ester, e Ester então foi com outras mulheres, várias mulheres que foram até, o texto diz, virgens de boa aparência, e foram até o rei para que ele escolhesse uma mulher, né? E ele amou Ester, e escolheu Ester. Ester então, mas Ester era o quê? Judia, ela era do povo judeu, eles não sabiam, e o primo dela que cuidou dela, criou ela, falou assim, não conta não, guarda essa informação para você. Ester então se tornou a rainha. E aí, em paralelo a isso, nós temos Amã, que foi um homem perseguidor do povo de Israel, do povo judeu ali, e ele queria acabar com o povo, principalmente porque ele estava também querendo ser exaltado, e ele colocou uma lei, ele conseguiu aprovar uma lei com o rei Xerxes, e a lei falava assim, qualquer um que passar perto de Amã deveria fazer o quê? Se prostrar diante de Amã, né? E ele se engrandeceu, né? E o que aconteceu? Mordecai prostrou-se diante dele? Não, Mordecai conhecia a palavra, e Mordecai sabia que nós devemos adorar somente a Deus, não é? E ele não se prostrou diante de Amã, e Amã ficou bravo e queria destruir Mordecai, e nós já falamos dessa história, estamos relembrando rapidamente. Então, o que Amã fez? Quis perseguir Mordecai, e ficou sabendo que Mordecai era judeu, e lembrou da história dele, porque ele era de um povo que era inimigo do judeu lá atrás. Então ele pensou consigo, vou aproveitar agora, vou eliminar esse povo. E ele aprovou uma lei com o rei.
Ele chegou no rei e falou: rei, tem um povo aí que não está te pagando os impostos, que está obedecendo outras coisas. E o rei ficou bravo. O que está acontecendo? E ele sugeriu: faça isso, faça uma lei na qual contempla a destruição desse povo, né? E ele fez essa lei. E eles sortearam um dia para que houvesse essa aniquilação. E caiu um ano na frente. E o povo ficou todo assim: não, daqui a um ano vai morrer todo mundo. A lei estava lá. Eles deveriam ser eliminados. A gente vai acompanhando a história e Esther ficou sabendo disso. Mordecai falou com ela: quem sabe agora não é o momento de você usar a sua influência, você como rainha, falar com o rei. Ela falou: mas eu não posso nem chegar no rei, só se ele me chamar. Ele falou: olha, não fique aí pensando que você vai ficar livre, não. Essa lei aí é de todos os judeus, também você vai ser morta. E ela então jejuou e foi diante do rei. E o rei poderia simplesmente falar: o que você está fazendo aqui? E mandar matá-la, porque ela chegou diante do rei, não é? Imagina a esposa ter que pedir permissão para chegar assim no marido, né? Não é nem pedir permissão, tem que esperar o marido chamar, não é? Então aconteceu que o rei falou: venha, Esther. E ainda falou: o que você quer? Eu te dou até metade do reino, não é? Ela podia ter pedido até metade do reino e ficado tudo bem. Bem, ela falou: não, eu quero fazer um banquete, né? Esse livro é cheio de banquete. Mas eu vou fazer um banquete. Tá bom, vou fazer um banquete. Ah, mas chama o Amã também. Tá bom, chamou o Amã. Eles estavam no banquete. E Amã pensando sempre em destruir o povo. E Amã não queria nem esperar um ano, que ele já construiu uma forca de 20 metros, não é isso? E falou: eu vou destruir esse Mordecai aí. Vou forcar esse Mordecai. A esposa dele que sugeriu: construiu uma forca aí, enforca esse rapaz. E ele estava tentando com o rei alguma possibilidade de enforcar Mordecai. E o rei um dia falou: não, eu tive um sonho, porque Mordecai me ajudou lá atrás, e ninguém abençoou Mordecai, não fez nenhuma honra para ele. Eu quero fazer alguma honra. Perguntou a Amã: o que eu deveria fazer a um homem que eu quero exaltar? A Amã pensou que fosse ele, falou: coloque no seu cavalo, coloque a sua roupa, coloque a sua coroa, anda na praça e fala: esse é o homem que eu quero exaltar, né? Aí ele falou: ótima ideia, faça isso com quem? Com Mordecai. A Amã deve ter baixado o cabelo, ficado triste. Mordecai. E fez, não é? Mas ele estava tentando ainda enforcar Mordecai. Acontece que Esther estava ali já preparada. E Esther fala com ele assim, no meio do primeiro banquete. O rei fala com Esther: o que você quer, Esther? Te dou até metade do reino. E ela disse: não, volte, eu quero que você volte no próximo banquete. Ele falou: tá bom, se é para fazer um banquete, tá bom, eu quero também. Não, traga a Amã também, tá bom. E no segundo banquete então, o rei mais uma vez pergunta: o que você quer, Esther? Te dou até metade do reino. E ela fala: o que você faria com o homem traidor que quer destruir um povo que não merece destruição? Quem é esse? E ela fala: Amã, que está do teu lado. Imagina como Amã ficou. Logo o semblante dele descaiu. E o rei ficou bravo: você estava me manipulando. E o rei saiu no jardim, no pátio. E Amã chegou perto de Esther para tentar pedir alguma coisa: pelo amor de Deus, né? Faça alguma coisa, não deixa eu ser destruído. E ele cai no divã dela, na mesma hora que o rei chega. E o rei fala: o que está fazendo aí? Está querendo abusar da rainha? E aí logo os servos do rei pegam Amã. E um deles sugere: tem uma forca que ele mesmo construiu lá, tal lugar, assim, perto da casa dele. E ele vai a essa forca e é enforcado, não é? Na mesma forca que ele fez. E a história acontece então agora nesse momento, não é? Que existia então um decreto. Porque quando então foi pego Amã, o rei falou com Mordecai: faça um edito, né? Faça alguma coisa, né? Porque o que acontece? A primeira lei que o rei assinou era uma lei, conforme os persas, que é assim: uma lei que não pode ser revogada. O que significa isso? A lei estava pronta e não tinha. É um tipo de lei que não poderia ser revogada. Então nem o rei poderia mudá-la. Mas aí Mordecai então sugere que se faça uma outra lei, um outro edito, uma outra carta,
não é? E eu trouxe essas duas cartas. A primeira carta, a destruição mesmo dos que pecaram, e a segunda carta, uma carta que teria ali a possibilidade de salvação. Então Mordecai faz essa segunda carta, e nessa segunda carta o povo poderia se defender, o povo de Israel poderia se defender, e aí eles falaram: ótimo, então agora nós podemos nos defender, né? E nós chegamos agora então nesse dia 7 de março, os dois decretos do rei entraram em vigor. E nesse dia os inimigos dos judeus esperavam dominá-lo, mas aconteceu o que? O contrário, os judeus dominaram os seus inimigos. Eles reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias ali do rei Assuero, para atacar qualquer um que quisesse atacá-los, que quisesse fazer mal a eles. Ninguém conseguiu resistir, pois todos tinham medo deles. Eles começaram a ter medo do judeu por causa desse segundo edito, dessa segunda carta. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores, os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois eles temiam Mordecai. Mordecai tinha conseguido uma posição grande diante do rei, e ele havia sido promovido no palácio do rei. E aí nessa data marcada então, o que aconteceu? Os judeus é que feriram os seus inimigos, aqueles que se levantaram para atacar os judeus, eles foram feridos. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também foram citados aqui alguns nomes, provavelmente de homens que eram líderes ali, que queriam levar a população, não é, a aniquilar os judeus, e eles foram mortos, e também os 10 filhos de Amã foram ali destruídos, não é? Mas aí o texto fala assim: os judeus se vingaram, né, se protegeram, não se vingaram, mas se protegeram, e não tocaram no despojo. Eles podiam tocar no despojo. O edito estava assim: pode pegar o despojo. O que é o despojo? Né? Numa guerra assim, um destrói o outro, e os bens que sobraram, ele vai lá e pega os bens. É o despojo. Eles não tocaram no despojo, não é? E naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas que foram mortas ali no Suzã, mandou chamar a rainha e falou assim: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que aconteceu nas 127 províncias, não é? E agora, o que mais você quer, que você deseja, Esther? O que você pedir vai ser acatado. E ela falou assim: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã, para que eles façam amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca, não é? Colocados à vista, não é? E o rei concordou com aquilo, publicou o decreto em Suzã, e os corpos então dos filhos de Amã foram pendurados na forca que Amã tinha feito. E no dia 8 de março, os judeus então de Suzã se reuniram, mataram 300 homens, mais uma vez, porém, não tocaram no despojo. Enquanto isso, os judeus e todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a sua própria vida, livraram-se dos seus inimigos, e o texto mostra aqui que foram mortos 75 mil pessoas que tentaram atacar os judeus, não é? No entanto, nenhum deles tocou no despojo. Isso foi feito em todas as províncias. E no dia 7 e dia 8 de março, então, o texto fala assim, que eles descansaram e comemoravam a sua vitória nesse dia de festa e alegria. Meus irmãos, o que esse texto está nos dizendo? Está dizendo que o povo de Deus vence a luta contra os inimigos da sua vida. O povo de Deus vence a luta contra os inimigos da sua vida. E que aspectos nós podemos ver dessa luta aqui? Alguns aspectos. O primeiro é o contra-ataque. A gente pode perceber que isso aqui não aconteceu porque os judeus queriam lá destruir. Não. Versículo 1, olha na sua Bíblia. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário. Os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Então, os inimigos dos judeus se levantaram para destruir, e eles usaram então de defesa, de contra-ataque. O edito feito por Amã havia permissão ali para que no dia 13 do mês de Adar eles fossem destruídos. Todavia Mordecai tinha colocado um outro edito, uma segunda carta, a qual dizia que os judeus poderiam se
proteger, se guardar. E isso aconteceu assim. Muitos inimigos se levantaram para atacar o povo judeu, conforme a lei permitia, mas os judeus poderiam se defender, então eles também se levantaram, e o terror foi contra os outros, não contra o judeu. Os outros é que temeram. É engraçado, é interessante isso. Às vezes a gente vê um jogo de futebol, para aqueles que gostam, né? E aí um time está atacando, mas está com medo de atacar. Já percebeu isso? Ele está assim, ó, eu vou atacar, mas estou com medo, não é? Aí vem o outro e realmente dá um contra-ataque e ganha o jogo, não é? E ganha o jogo. O que aconteceu aqui foi que os inimigos dos judeus ficaram com medo, mesmo levantando para atacá-los. Eles perceberam que tinha uma coisa diferente do lado dos judeus, que tinha alguém superior. O livro de Esther não usa o nome Deus em nenhum momento, mas a gente percebe claramente o Senhor conduzindo essa história, meus irmãos, não é? Por que esse terror apareceu do outro lado? Porque Deus estava conduzindo a história. E eles ficaram assim, e aconteceu exatamente que todos os inimigos então foram derrotados. 500 homens morreram em Suzã, depois no outro dia mais 300, e no total em todas as províncias 75 mil pessoas que se levantaram, muita gente, né? Que se levantaram contra os filhos de Deus, foram então, sofreram contra-ataque e foram destruídos. Meus irmãos, nós podemos perceber, e o Senhor Jesus falou isso, que a igreja dele será perseguida. O Senhor Jesus disse, olha, se me perseguiram a mim, não vão perseguir vocês. E a gente percebe que o mundo, que os inimigos se levantam contra a igreja do Senhor. A gente percebe que Satanás se levanta furioso contra a igreja do Senhor, pois é a igreja amada, guardada pelo Senhor. E ele se levanta, e ele quer destruir. Ele quis destruir o próprio Jesus. Ele deixou Jesus lá no deserto durante 40 dias lá em jejum, não foi? Você já ficou alguns dias em jejum? Um dia, 2, 3, 4 dias, 40. Certamente que Jesus estava abatido no seu físico, ele era homem, não é? Mas ele estava se fortalecendo espiritualmente, e Satanás chega lá. Primeira tentação de Satanás, qual foi? Você está com fome? Você não é filho de Deus? As pedras ali, transforma ela em pão. Olha a tentação. Jesus poderia fazer isso com as pedras? Claro, né? Jesus multiplicou lá os peixes, 5 peixes alimentaram uma grande multidão, milhares de homens e mulheres. Não poderia fazer isso com as pedras? Sim, mas Jesus foi firme e não se deixou ser afetado pelo inimigo. Satanás, meus irmãos, se levanta contra a igreja. Ele é um inimigo da igreja, ele está amarrado. Lutero fala assim, que Satanás é como se estivesse na coleira. Ele vai até onde Deus deixa ir. Ele está na coleira, ele está amarrado, mas ele se levanta. E às vezes, né, ele está na coleira e a gente quer chegar perto. Já teve um cão assim na coleira, e você foi lá pertinho dele? Vocês estão rindo que vocês já fizeram isso, né? Pois é. Deixa eu chegar perto aqui. Satanás se levanta contra a igreja do Senhor, mas não apenas Satanás. A igreja também, ela é atacada pelo próprio sistema mundano. O mundo que nós estamos jaz no maligno, a palavra do Senhor diz assim. Então é um sistema que não é um sistema que queira privilegiar as coisas de Deus, pelo contrário, é um sistema que quer ir contra as coisas de Deus. E é por isso que a gente vê tanta luta, tanta militância contra as coisas de Deus. Por quê? Porque o mundo é contra o Senhor. O mundo se levanta para destruir a igreja. Nós temos países, como eu citei aqui, onde o evangelho não pode ser pregado, né? Não pode ser pregado. E é lei daquele país. Mas a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o mundo se levanta, e se possível isso vai acontecer em vários lugares do mundo, não é? Ou então, se não vai pela força, sim, vai pela sedução, não é? Aí o mundo te seduz. Por quê? Porque nós temos um outro inimigo também que está onde? Dentro do coração. E aí esse inimigo fica ali, né? Estou vendo aqui esses bichinhos voando, que alguém disse que é cupim, né?
Não sei se né? Mas o cupim entra dentro da madeira e fica fazendo o que lá? Fica, corroendo por dentro. E o nosso inimigo ali, acho que fica igual um cupim. Dentro do nosso coração, fica tentando corroer ali. A gente vai perceber não, mas de vez em quando sai um pozinho da gente. O que é esse pozinho aí? Não é? Quem sabe o inimigo tentando destruir a gente internamente. Então nós temos um sistema mudando que nos atrai, e nós temos internamente um coração que é propenso ao mal. Então nós temos essa reunião contra a igreja do Senhor. Os inimigos se levantam contra a igreja do Senhor. Jesus diz assim em João 10:10: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha a palavra do Senhor, Ele está dizendo: os inimigos estão aí, o ladrão está aí, ele vai querer matar, vai querer roubar, vai destruir, se der ele vai te colocar na forca, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus nos dá a condição de nos defendermos de Satanás, igual aqui o rei colocou um edito para que eles pudessem se defender dos inimigos. Nós podemos nos defender de Satanás, nos defender do sistema mundano, nos defender do nosso próprio inimigo interno, e fazemos isso por causa não de Mordecai que se exaltou, mas por causa de Jesus Cristo, que morreu, foi exaltado, está nos céus e reina e tem autoridade sobre todos. Por causa dele nós podemos ter a certeza que venceremos, podemos reagir com o joelho no chão, orando, com a palavra nos lábios, pregando, podemos agir com fé. Jesus nos deu essa condição de nos defendermos, e Ele mesmo que nos defende, glória a Deus. Segundo lugar, segundo aspecto que nós podemos ver, é a crescente autoridade do líder do povo. Olha que interessante, olha o versículo 4, diz assim o versículo 4: porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. E não foi isso que aconteceu com Mordecai? Ele entrou lá de uma forma humilde, mas ele foi crescendo mais e mais. Ele chegou ao ponto agora de fazer o edito e o próprio rei autorizar esse edito. Ele chegou a andar no cavalo real, não foi? Com a coroa na cabeça e com as vestes reais. E os outros ali estavam perseguindo, mas eles estavam cada vez mais se exaltando. Ah, meus irmãos, mas quem é o líder do povo de Deus? Quem é o líder da igreja do Senhor? Não é Mordecai, né? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o líder do povo de Deus. E Jesus Cristo passou por um processo de humilhação aqui nessa terra. Jesus, quando chegou a esse mundo, ele não veio num trono do império, não é? Nasceu assim numa família que era uma família real na terra. Nasceu? Não, Jesus nasceu onde? Na manjedoura. E o nome é bonito no manjedoura, mas você sabe o que é uma manjedoura? A manjedoura ali é o local ali onde os animais ficam fazendo o quê? Se alimentando. Então imagina como é que estava limpinha a manjedoura, não é? Jesus não nasceu no hospital de primeira classe, berço de ouro. Jesus nasceu num lugar humilde, uma família humilde, e viveu de uma forma simples, apesar que alguns tentam distorcer as coisas, né? Uma vez um pastor falou comigo: não, Jesus era rico, né? Aqui nessa terra, Jesus é o rei dos reis, né? Toda a riqueza ele tem, mas quando ele estava aqui na terra, ele era rico? Ele pegou o jumentinho lá, andou no jumentinho 0 quilômetro, né? Eu fiquei pensando, né? Meus irmãos, Jesus passou então por esse processo de humilhação. Filipenses diz isso, ele deixou sua glória e se humilhou, e foi num processo de humilhação até se tornar ali um crucificado. Ele foi para a cruz, ele foi entregue naquela cruz por nós,
onde quem deveria estar na cruz? São os criminosos, os assassinos, os piores criminosos. Aquele tipo de morte era uma morte onde os piores criminosos deveriam sofrer. Do lado dele estavam ali dois, assim, e um ainda praguejou, falou, tem que morrer mesmo. O outro fala, que isso, rapaz, você não está nem sabendo o que você está dizendo. Ele não fez nada, você não está vendo que ele não fez nada? Ele fala com Jesus, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus estende a graça a ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós percebemos a humilhação de Jesus, mas nós percebemos a mensagem poderosa de salvação do Senhor Jesus. E ele morre e vai até a sepultura, não é? Mas o terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. E muitas pessoas viram. A Bíblia diz que até 500 pessoas viram Jesus Cristo vivo, né? Testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E depois de ressurreto, então, o que acontece? Ele fica ali alguns dias com os discípulos, mas depois ele vai para onde? Ele vai ao céu, ele é assunto aos céus. E ele vai ao céu e ele fica como no céu? Assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando com autoridade. Quando Estevão é morto, apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus sentado à direita de Deus Pai, poderosamente reinando. Meus irmãos, a autoridade de Jesus, ele começou ali, naquela humilde manjedoura aqui na terra, mas ela vai crescendo, 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 crescendo. E hoje ele reina sobre tudo, sobre todos. Nós podemos olhar para o mundo e achar, mas como que reina, né? Como que reina? Esse mundo parece estar perdido. Parece, mas o Senhor está controlando. Mateus 13:31 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Já viu um grão de mostarda? Pequenininho, mas tão pequenininho. Depois procura na internet para você ver o tamanho que é um grão de mostarda. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se dos seus ramos. Disse-se-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino do céu vai crescendo, 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 até o dia final, onde Jesus vai mostrar para todos que Ele é Rei, que Ele é Senhor, sobre tudo e sobre todos. O mundo pode brigar, Satanás pode lutar contra a igreja, e o nosso inimigo interno pode querer nos devorar, mas o Senhor Jesus está conosco, e Ele tem toda a autoridade sobre esses inimigos, e Ele já decretou a vitória em nome de Jesus. Por que você pode acreditar na sua salvação? Por que você pode crer que você é salvo? Por causa do sacrifício de Cristo, porque Ele é todo poderoso, pela graça do Senhor Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite adorando a Deus, porque Ele reina sobre tudo, meus irmãos, e cada dia mais a autoridade dele cresce nesse mundo. Terceiro aspecto que nós vemos nesse texto, nessa meditação e nessa vitória que nós temos nos inimigos, é que haverá descanso para o povo de Deus. Vamos dizer isso? Haverá descanso para o povo de Deus. Olha o versículo 16, que interessante. Versículo 16 diz assim: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Não é assim que está escrito aí? Esther 8:16 ou 9:16. O texto mostra, meus irmãos, deixa eu abrir aqui. O texto mostra que tem um descanso do povo de Deus. O texto nos mostra que há um descanso do povo de Deus. Olha o versículo final, é o 9:16, achou? Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a igreja. E tiveram o quê? Agora sim, né? Tiveram o quê? Sossego dos seus inimigos. Sossego dos seus inimigos. O texto está nos mostrando, meus irmãos, eu peguei um outro versículo, pegado outro versículo ali, né? O texto está nos mostrando então que haverá o quê? O que é sossego? Quando a pessoa está sossegada. Está tranquila? Está no descanso?
Hoje tem uma palavra que os jovens gostam, é suave. É assim? Está suave, não é? Está sossegado, está suave. No final da batalha, meus irmãos, os judeus descansaram dos seus inimigos. Eles deram uma festa com muita alegria. E essa alegria, olha que interessante, ela não foi causada pelas riquezas obtidas pela guerra. Não. Por quê? Porque eles nem tocaram nos despojos. Nós vimos ali várias vezes o texto dizendo assim: porém não tocaram nos despojos. Então a alegria que eles tinham ali não é alegria por causa de uma conquista das coisas materiais, mas é porque o Senhor salvou aquele povo, o Senhor permitiu que eles se defendessem. Na verdade, o Senhor que defendeu esse povo, e eles foram salvos. Glória a Deus por isso. Eles fizeram diferente de Saul. Teve uma época que Saul, o profeta Samuel falou com ele assim: ó, nessa guerra você não vai tocar nos despojos, não é? E Saul obedeceu? Não. Saul foi lá e guerreou e venceu a guerra. Aí ele ouviu, o texto fala assim, que ele ouviu o gado, né? Ele deve ter olhado e falou: mas tem muita riqueza aqui, olha esses gados, olha que beleza, não é? Esse povo tem muita riqueza, eu vou fazer o quê? Vou levar. Mas Samuel tinha falado: não toque no despojo. E ele fez o quê? Levou. E chegou lá, e Samuel, essa foi aquela guerra onde ele foi antes de Samuel sacrificar, ele mesmo sacrificou, já começou errado. Ele fez sacrifício onde quem deveria fazer o sacrifício era Samuel, não é? Era o sacerdote, não ele, rei. Ele fez porque ele falou: não, mas Samuel não chega e vai começar a guerra. Vai começar a guerra, Samuel não chega. Tinha que esperar, né? Espera Samuel chegar. Não, ele foi lá: eu vou fazer o sacrifício. Fez o sacrifício, foi lá. E depois desobedeceu também, trazendo o despojo. Samuel fala: o que você fez? Deus não falou que você tinha que destruir os despojos? Por que você pegou? Por que você desobedeceu? Não, é que eu trouxe esse gado aí para sacrificar ao Senhor. Olha só, Saul fala, foi para sacrificar ao Senhor. 1 Samuel 15:19 fala assim: porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas te levantaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que fez isso? Então naquele dia o Espírito deixou Saul, e Samuel fala assim: você perdeu o trono, você desobedeceu. O Senhor tinha mandado destruir, destrua totalmente. Nem o rei ele matou, ele levou lá o rei. Samuel foi lá e pegou a espada e matou o rei. Deus mandou matar, destruir. Por que você não fez? Agora em Esther, o povo não toca nos despojos. Não teve essa ordem aqui para eles, não teve. Mas eles parece que tinham esse sentido de que é uma defesa. Nós estamos defendendo a nossa vida e nós não queremos esses despojos. Esse dinheiro não é abençoado. Deixa esse dinheiro aí. Meus irmãos, e esse povo então teve o descanso do Senhor, porque eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no Senhor. Joyce Baldwin é um comentarista, ele diz assim: a deliberada decisão de não se enriquecerem às custas dos inimigos não passa sem ser notada em uma civilização onde se esperava que os vitoriosos tomassem os despojos para si. Era esperado que eles tomassem, mas eles não tomaram. Eles confiaram e buscaram no Senhor. Eles não estavam querendo vingança, eles estavam querendo manter o povo. Eles não queriam riqueza, eles queriam o sossego que vinha do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos na luta neste mundo, mas nós também esperamos um descanso eterno, não é? Nós até temos um descanso aqui. Domingo é um dia do descanso. Às vezes trabalha a semana inteira e descansa no domingo. E também santifica o domingo. Estamos aqui santificando o domingo ao Senhor, não é? Contudo, o descanso que nós esperamos mesmo não é o descanso aqui do domingo, ou da noite de sono, ou das férias, para quem tira férias, né? Vou descansar, vou viajar. O descanso que nós esperamos é o repouso eterno. Hebreus 4:9 diz assim: portanto resta um repouso para o povo de Deus. Tem um repouso para o povo de Deus. Nós estamos neste mundo
militando pela palavra de Deus, na luta pela fé evangélica, defendendo a nossa vida cristã, defendendo os princípios cristãos, anunciando o evangelho, contudo haverá um descanso final, e o Senhor vai nos conceder esse descanso final. Olha o que diz Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vai ser um descanso eterno no Senhor. As obras os acompanham, as obras que nós fazemos, que o Senhor que abençoa, pois Moisés fala assim: Senhor, confirma a obra da nossa mão. Sim, confirma a obra da nossa mão. É bom pensar nisso. Às vezes nós trabalhamos incansavelmente. Eu gosto até de mencionar aqui o trabalho do lar doméstico, não é? Porque parece que nunca tem fim, não é? Nunca tem fim. Você vai lá e lava a vasilha, aí daqui a pouquinho o outro já sujou a vasilha de novo, hein? Mas eu acabei de lavar, já está a pia, já está cheia. Você vai lá e lava a vasilha. Vocês estão rindo porque na casa de vocês não tem isso, né? Lavou a vasilha, aí vem o outro lá, sujou de novo. Mas como? Uma vez eu estava na casa, não sei se da minha avó, da minha mãe, e estava lá, né? Acabou, estava todo mundo comendo e tal, e comeu a sobremesa e tal, acabou a sobremesa, acabou tudo. Aí lavou, já foi para o fogão. Falei: mas o que vai fazer? Não, vou preparar para o café da tarde. Meu Deus, não tem descanso nunca, não é? Mas haverá um descanso. Às vezes nós estamos nesse mundo aqui, trabalhando também nos negócios, nas empresas, na nossa profissão. Você trabalha, não é? Tem ali o seu sustento, mas nunca acaba o trabalho, tem mais para trabalhar e mais para... Nunca para. Ou então a gente está batalhando também pela nossa saúde, e às vezes você tem uma luta na área da saúde, e aí passa, aí tem outra luta na área da saúde, e você fica naquela luta, e fala: nunca acaba. Ou quem sabe você também está batalhando na fé evangélica, você evangeliza uma pessoa e ela parece que vai converter, mas não vai, não aceita Jesus, e você está naquela batalha e fala: nunca vai acontecer. Ou você está orando por alguém, algum parente, durante anos e anos e anos. Minha avó orou pelo meu tio durante anos, não é esse tio Itamar, não é o outro, né? Tio Salomão. Anos e anos e anos, para que ele voltasse para a casa do Senhor. E ela poderia falar assim: nunca vou descansar dessa oração, nunca vou descansar os meus joelhos. Mas eu queria dizer, meus irmãos, que há um descanso final para o povo de Deus. Haverá um descanso. O Senhor Jesus um dia vai pôr um ponto final nessa briga aqui, nessa batalha da terra. Os nossos inimigos serão colocados, assim como aqui os inimigos foram despojados aqui, serão colocados à mostra. Jesus já fez isso na cruz, o texto diz, de Paulo. Foram despojados os inimigos, estão ali, foram mostrados, não é, como eles foram derrotados. Aqui nós vemos os filhos de Amã sendo colocados na forca, para que todo mundo visse. Você lembra a altura da forca, não é? Era quanto? 20 metros, 25 metros, por aí. E todos viram. Todos os nossos inimigos serão colocados à vista. Todos aqueles que se levantam contra o Senhor Jesus. E Ele vai dar para a sua igreja, para aquele que está em Cristo, um descanso final. Concluindo, a igreja luta por sua vida. Ela contra-ataca os ataques que vêm. Ela contra-ataca. Ela luta não pelo seu poder, mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E ela luta esperando que terá um descanso eterno. Então, como viveremos? Aplicação para as nossas vidas. Como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós viveremos lutando pela nossa vida cristã. Nós viveremos lutando pela nossa vida. Batalhar pelo Evangelho. É batalhar pelo Evangelho. Eu gosto de pensar que o crente, ele trabalha dobrado. O nosso trabalho é dobrado. Nós, durante os 6 dias que trabalhamos no mundo, exercemos as nossas funções, mas nós também trabalhamos ali para o reino de Deus. Se tem uma brecha para evangelizar, você vai evangelizar. Se tem alguém que você percebe que precisa de oração, você vai orar. No dia de domingo, onde muitos acordam tarde, descansam, você levanta para ir para a igreja do Senhor. A nossa vida é uma vida de batalha pela fé cristã. Matthew Henry diz assim: aprendamos a resistir em um só espírito e com um só ânimo,
a fim de vencermos unidos os inimigos da alma, cujo propósito é roubar a nossa fé, o bem mais precioso do que a nossa própria vida. Devemos batalhar. Algumas vezes nós pensamos que nós estamos num mundo de entretenimento só. E o mundo às vezes nos faz pensar assim. A televisão é a primeira. Você está vendo televisão, você pensa que seu mundo é só entretenimento, não é? E hoje é a internet. Você vê ali, a internet também tem esse detalhe, né? A televisão você ainda escolhe ali o que você está assistindo. A internet você escolhe mais ou menos. Você vai ali passando os feeds, ele só vai dando o que você já viu antes. Ele vai alimentando o que você já gosta. Aí você fica num prazer eterno ali. Só vem aquilo que você quer ouvir. Quem gosta do Cruzeiro, só vem Cruzeiro lá, né? Não é muito bom não, mas vem lá. Quem gosta do Atlético, vê muita coisa do Atlético, vem coisa do Atlético lá. Quem gosta de outras coisas também. Nós devemos batalhar pela fé evangélica. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor, a pregar o Evangelho, a orar, a nos reunirmos de casa em casa no grupo de crescimento, a participarmos do estudo bíblico, a fazermos em casa o nosso culto doméstico. Devemos batalhar nessa luta espiritual pela fé evangélica, usando as armas espirituais: a oração, leitura da palavra, a pregação do Evangelho, a fé. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, nós viveremos olhando para o nosso líder maior, para Jesus Cristo. Nós viveremos olhando para Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Jesus Cristo está no céu, Ele reina soberanamente. É para Ele que nós olhamos. Os meninos ali hoje estão com esse tema. O nosso alvo é o céu. Nosso alvo é o céu, nosso alvo é Cristo. Nós olhamos para Ele. Nós não olhamos para os homens. Porque se nós olharmos para os homens, o que vai acontecer? Nós vamos nos decepcionar. Por mais que tenha um líder de referência, me lembro de um famoso pastor americano, avivalista, e passava muito na televisão as mensagens dele. Ele era uma pessoa de referência, né? E um dia ele pecou, e ele foi um pecado forte, pesado, e muita gente se desviou, muita gente ficou decepcionada, porque estava olhando para ele. Nós olhamos para quem, meus irmãos? Para Cristo, o homem perfeito, o servo perfeito, aquele que venceu todas as coisas, aquele que não teve um erro, não teve um pecado, aquele que se humilhou entregando por nós, que entregou a sua vida e nos deu a salvação. Nós olhamos para Jesus Cristo. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É como o salmista olhando para os montes e olhando. Ele estava esperando socorro nos montes? Não, porque os montes aqui nesse contexto dele tinha ídolos. O pessoal colocava, você lembra quando a Bíblia fala assim: não tiraram os ídolos dos altos. Então, tinham ídolos nos montes. Então, as pessoas olhavam para os ídolos e tinham esperança em quem? No ídolo. Então o salmista fala assim: eu olho para os montes, de onde virá o socorro? Vem do Senhor. Não vem do monte, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhamos para Jesus Cristo, o nosso líder maior, em face das batalhas que nós travamos cotidianamente. Tiremos os nossos olhos dos montes, dos problemas, dos ídolos, e olhemos mais acima, olhemos para o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, terceira aplicação: como viveremos, meus irmãos? Nós viveremos esperando o descanso final. Esperando o descanso final. Tem gente que não gosta da segunda-feira, né? Não é o seu caso, eu sei que você gosta assim. A gente fala assim: que dia que você menos gosta assim? Segunda, né? Por quê? Tem que trabalhar, passou o final de semana bom, agora tem que trabalhar, né? O trabalho também é uma benção. Hoje eu preguei sobre isso, sei lá, quem quiser ver na nossa live. Mas as pessoas gostam mais da sexta, sábado, né? Domingo. Mas tem outros que não, eu gosto da segunda. Mas por que você gosta da segunda? É que está mais longe da outra segunda, né? Está esperando o descanso. Meus irmãos, nós vamos esperar o descanso do Senhor.
Vamos esperar nele. Olha só, Mateus 6, 20 fala assim: ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O teu coração. Eu te pergunto, meu irmão, onde está o teu coração? Pergunta para nós, onde está o nosso coração? O nosso coração está nas coisas aqui da terra. Nosso coração está no nosso time do coração, até fala assim, não é? Nosso coração está na nossa profissão, está nos nossos bens, na nossa riqueza, no que a gente construiu, ou está nos nossos sonhos, naquilo que a gente quer construir, ou está na nossa família, no nosso namorado, nossa namorada, nosso esposo. Onde está o nosso coração? Nos nossos filhos. Coloquemos o nosso coração lá no céu, pois lá nós teremos descanso eterno. Esperemos do Senhor. Portanto, irmãos, continuemos a nossa batalha nesse mundo, sim, seguindo os passos do Rei Jesus, até que Ele nos dê esse descanso eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Fique em pé. Fique em pé. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, totalmente. Você que está acompanhando na live, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você está com receio ainda, esse é o momento, descansa nele. O Senhor Jesus falou isso, olha, se você está cansado, sobrecarregado, coloque o fardo sobre mim. Vamos fazer isso. Vamos esperar o descanso no Senhor. Vamos falar: Senhor, vença por nós. De fato, Jesus já venceu a batalha por nós. O que nós fazemos hoje, o nosso sacrifício, é esse louvor e adoração a Deus, em gratidão pelo que Ele fez com a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Eu vou convidar o Anilton, que está aqui conosco. Vem cá, Anilton, fazer essa oração, agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos abençoe, nos dê esse descanso e essa esperança da vida eterna. Nós vamos orar com o nosso irmão e depois eu vou impetrar a bênção. Oremos. Boa noite, irmãos. Convido você a orar junto comigo. A Bíblia ensina que aqueles que oram, aqueles que conhecem o seu Deus, nós que temos caminhado na vida cristã, e assim como você, temos tido a oportunidade de crescer em Cristo, e é isso que eu quero para mim, para você, para os seus filhos, netos. Então eu quero que você me ajude em oração. Quero pedir que vocês orem também pela minha vida, família. Final de semana próximo, nós não estaremos aqui, principalmente a Jeane, estaremos fazendo uma viagemzinha curta, né? Os irmãos possam orar e lembrar de nós nas suas orações. Vamos orar. Deus Santo, nós estamos alegres nesse dia, esse fim, ó Deus, desse dia, que é o primeiro dia da semana, o domingo, ó Deus. Nós somos gratos por estarmos aqui e podemos invocar o Seu nome, ter a certeza que o Senhor é aquele que cuida de nós, ó Deus, desde o ventre da nossa mãe. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que a palavra que nós ouvimos aqui hoje, ó Deus, que foi buscada no Teu trono de glória, possa, ó Deus, estar frutificando na nossa vida e nos abençoando e nos fortalecendo, ó Deus, como homens e mulheres, para que possamos ser, ó Deus, cada dia mais testemunhas verdadeiras do Teu nome, ó Deus, de pessoas prontas a promover, ó Deus, o avanço, ó Deus, do Evangelho do Senhor, que é a resposta para as nossas mais profundas necessidades. Ó Deus, esteja, Deus, nos abençoando, nos fortalecendo como homens e mulheres, crianças, anciãos, nós possamos, ó Deus, cumprir o nosso chamado, ó Deus, de missionários do Senhor, como igreja aqui no bairro Cascata, e onde quer que nós passemos, nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, deixando ali o bom perfume do Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, abençoe essa igreja, abençoe a igreja do bairro Lindéia, abençoe do pastor Marcelo e sua família, pastor Rui e sua família, abençoe, Deus, as famílias aqui do bairro Cascata, cada família que representa essa comunidade, esteja fortalecendo, abençoando, salvando, curando, fortalecendo, ó Deus, para a glória do Seu nome. Abençoa, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar sempre
crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fortaleça, receba os louvores aqui cantados, ó Deus, os hinos, a palavra exposta, e que nós possamos ter uma semana, ó Deus, uma semana frutífera, proveitosa, que nós possamos, Senhor, ó Deus, estar alcançando os objetivos que o Senhor tem para nós, porque nossos objetivos são curtos, mas os objetivos que o Senhor tem para nossas vidas são eternos. Eu oro, te agradeço nessa noite por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e pela vida de cada um. É a minha oração que eu faço hoje, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Levante sua mão. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente o irmão que está do teu lado, e eu vou ali no final também cumprimentar todos os irmãos. Se você que nos acompanhou através da transmissão, venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.